Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos então dando continuidade à nossa leitura do livro A Face Oculta do Amor, Desmascarando o Espírito de Sensualidade, do Marcos de Souza Borges, da editora Jocum. Nós ainda estamos falando aqui no áudio 13, ok? Falando sobre algumas características. Nós estamos falando do capítulo Esquema Jezabel no Novo Testamento. Então, nós vamos falar algumas continuando as características que nós estávamos falando no áudio 12, ok? Vamos lá? 6. Glorifica a Cristo. Ora, estando o povo em expectativa e arrazoando todos em seus corações a respeito de João, se porventura seria ele o Cristo, respondeu João a todos dizendo: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Lucas 3,15. O profeta traz o Espírito da glória de Deus. Ele aponta para o Messias, aquele que é a plenitude da expressão visível do Deus invisível. Ainda experimenta intensamente a misericórdia de Deus no seu poder ilimitado de redimir. João Batista apresentou o Cordeiro de Deus à sua geração. João também revela sua motivação íntima em relação a Jesus. Importa que ele cresça e eu diminua. Tão poucos líderes entendem ou assimilam isso de maneira prática. Queremos crescer, aparecer, despontar com proeminência, demonstrar grandes resultados. Parece que João estava caminhando numa direção oposta, mas isso fez dele o maior dentre os homens nascidos de mulher. Só um adorador pode discernir essas coisas. Um adorador não depende de maquiar a sua identidade através de posições, títulos, poder de influência e até mesmo de grandes resultados. Ele está totalmente debaixo da consciência de que a autoridade legítima procede do alto. Homem algum pode receber alguma coisa que não lhe seja dada do alto, João 3,27. João não apresentou em Jesus um Jesus qualquer, mas aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O profeta não prega um evangelho qualquer, que glorifica o homem e idolatra suas necessidades, mas o genuíno evangelho, que glorifica a Deus e é respaldado pelo seu poder. 7. Levanta-se contra pecados nacionais. O tetrarca Herodes, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que havia feito, Lucas 3,19. O profeta clama contra a imoralidade e a idolatria descarada na nação e dos governantes. Ele abala as estruturas demoníacas. Ele denuncia os sofismas mais fortes, que estão pervertendo os valores do reino de Deus e condicionando toda uma sociedade a este modelo de pensamento e decadência ética. O profeta expõe o pecado. Ele o apresenta sem cobertura, sem glacê, de maneira nua e crua. O profeta expõe as pessoas que são o pivô de pecados, que estão afetando e controlando o raciocínio e o comportamento moral das pessoas. Ele procura fazer o pecado ser visto com os olhos de Deus. Ele remove todo o embelezamento do lixo. Enquanto o diabo pega o lixo do pecado e o maquia, perfuma e embeleza, o profeta se levanta e diz que o lixo não passa de lixo. Pecado é pecado. Ele declara isto para a nação, agindo de acordo com a lei. Quando João Batista confrontou o rei Herodes e a sua amaziada Herodias, ele estava obedecendo a uma lei nacional em Israel que diz: não adulterarás. O fermento de Herodes, o espírito de Acabe, a face obscura do espírito de Jezabel. Primeiro, autopiedade, o espírito de liderança dependente, doentio e controlador. O perfil de Acabe ou Herodes não é apenas uma questão de estilo de liderança, mas de espírito de liderança. O caráter está comprometido pelas motivações pervertidas e pela inconsistência nos princípios. Este é o ambiente propício para a atuação de Jezabel. Herodes não é um nome, é um título. Essa personalidade induzida por Jezabel usa sua posição como um mecanismo de autoproteção e para a conquista de interesses pessoais. Sabe como ganhar perdendo, se colocando no papel de vítima, exagerando seus problemas e as dificuldades. É um expert em manipulação passiva. Sabe tirar proveito de todos os benefícios egoístas que a autopiedade proporciona. A autopiedade é apenas uma fachada para justificar um comportamento controlador, ou seja, este perfil de liderança traça o caminho da vitória através da derrota, conciliando os privilégios da sua posição como um comportamento de vítima para manter o controle. Ele faz de suas fraquezas um poderoso instrumento de manipulação.
A força deriva da posição. É, na verdade, um dos piores tipos de fraqueza. Autopiedade não é justiça, é uma falsa justiça. Autopiedade é justiça própria. Deus denomina a nossa justiça própria de trapo de imundícia. Justiça própria é injustiça. Todas as vezes que consolamos a autopiedade de alguém, estamos ajudando essa pessoa a ser um fracasso cada vez maior. No perfil de Acabe, que corresponde ao de Herodes, é notório um tipo de menino mimado, que faz birra para conseguir as coisas. Quando Nabote não quis vender a sua herança para ele, a Bíblia relata em 1 Reis 21:4 que ele veio desgostoso e indignado para casa, deitou-se na cama, virou o rosto e não quis comer o pão. Exatamente como um menino contrariado, como uma vítima querendo ser adulado, cheio de autopiedade e justiça própria. Este comportamento de liderança invoca o espírito de Jezabel. Jezabel se alimenta desta insegurança e desta vulnerabilidade moral. Essa foi a linguagem usada por Acabe para dar uma ordem a Jezabel para agir. Na verdade, Jezabel adora este ambiente introspectivo de feridas e dependência. 2. Vive num estado de medo e condenação. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Esse é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Marcos 6,16. Quando a fama do ministério de Jesus chegou a Herodes, percebemos o seu estado de medo e de culpa estampados nessa declaração. Ele chegou a crer que João tivesse ressuscitado dentre os mortos. É impressionante a fé de Herodes no princípio da ressurreição. Provavelmente, Jesus deveria ser um pouco parecido com João, por serem primos. Herodes expressa um tipo de personalidade que está deixando debaixo de uma condenação e aflição espiritual. 3. Concilia a religião e a imoralidade, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo. Guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa vontade, o ouvia. Marcos 6:20. Na verdade, Herodes é aquele perfil de personalidade que se encontra debaixo do jugo da religião do medo. Ao mesmo tempo que é um convencido pela verdade, não se propõe a uma conformação com a verdade. No fundo, ele é e deseja continuar sendo uma pessoa fraca, carente, volúvel e pessimista e permissiva. Ele não pode viver sem essas coisas. Isso é sua fonte de inspiração. Ele precisa de alguém que o apoie nas suas motivações erradas, que o ajude a tentar superar os conflitos da sua consciência. Herodes tinha acerca da integridade de João. Ele estava impactado pela postura de caráter que João possuía. Ele temia João, sabendo que era varão justo e santo. Apesar de tê-lo prendido, guardava-o em segurança, tentando de alguma forma, de alguma maneira, protegê-lo como um amuleto. Fazia muitas coisas atendendo de boa vontade, era um amigo do Evangelho e até mesmo um colaborador. Também o ouvia, gastava o seu tempo recebendo a palavra de Deus através de um dos maiores pregadores da história. Talvez tivesse até um boato na cidade dizendo que Herodes havia se convertido. Apesar disso tudo, não se demovia do seu pecado. Permanecia no seu adultério, em rebelião às verdades reveladas que ele parecia tanto temer. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Às vezes me pergunto, quantas pessoas, passivas e amigos do Evangelho como Herodes, estão dentro das nossas igrejas, tentando comprar a paz através do esforço de ir ao culto, ou ouvindo excelentes pregadores, dando gordas ofertas, ou fazendo qualquer outro ato de compensação? 4. Temor humano. E o rei entristeceu-se muito, todavia por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Marcos 6:26. Somando toda a apreciação, a consideração e o respeito de Herodes por João, além da responsabilidade de tirar a vida de alguém, tudo isso não pôde superar o temor humano de Herodes, como diz o texto, por causa dos que estavam com ele à mesa. Seu temor humano foi implacável, a tal ponto de concordar com um plano homicida de decapitar e expor publicamente, na sua própria festa de aniversário, a cabeça do profeta de Deus numa bandeja. Escravo dos desejos, da concupiscência de afeto, nem tem que manter as aparências a qualquer preço, sem valores. Herodes está pronto a negociar a sua autoridade para satisfazer os seus caprichos. Ele é muito mais do que influenciável. É alguém extremamente manipulável. Ele manipula, se deixando manipular. Essa é a exata expressão de uma vida centrada no temor humano, onde vale tudo para manter as aparências. 5. Concilia o ético com o hediondo.
O rei, pois, enviou logo um soldado à sua guarda, com ordem de trazer a cabeça de João. Então ele foi e degolou no cárcere, e trouxe a cabeça num prato, e deu à jovem, e a jovem deu à sua mãe. Marcos 6:27. Devido a um juramento precipitado feito a Salomé, que o agradou, ele foi constrangido contra a sua vontade de matar João. Obviamente que nem tanto pela fidelidade que tinha à sua palavra, mas por causa dos que estavam presentes. Ou seja, cumprir um juramento é algo ético, matar o profeta de Deus é algo terrivelmente bárbaro e hediondo. Totalmente confuso, sem parâmetros morais, em nome do ético, ele praticou friamente o hediondo.